Salve, salve galera estudiosa do Matemática Ninja e você que está visitando o meu canal aí, tudo bem com você? Hoje o professor Francisco Souza está trazendo uma aula sobre áreas de figuras planas para o canal, beleza? E especificamente sobre triângulos, tá? Mas antes, se você ainda não faz parte do nosso grupo de estudos, clica aí embaixo, se inscreve e vem participar conosco. Ativando o sininho das notificações também, você vai ficar por dentro de todas as novidades que o Matemática Ninja estiver trazendo para você, beleza? Vamos lá para o conteúdo? Bom, antes de a gente começar, o que é que eu posso falar, pessoal, sobre áreas de figuras planas e especificamente sobre os triângulos? É que existem várias fórmulas diferentes, tá, para a gente calcular. E que cada uma delas vai estar utilizando informações diferentes. Por isso que antes de você sair calculando, você tem que decidir qual é a melhor forma a usar a partir dos dados que o problema está te dando. E aí sim você escolhe a fórmula mais apropriada. Vamos a elas? Bom, a primeira que eu estou trazendo aqui é aquela em que você precisa da altura e das medidas de um lado ou de outro lado, enfim, em função da altura e de seus lados, como numa figura igual a essa aqui, ó. A altura é um dos lados do triângulo e a base é o outro lado. A altura normalmente a gente usa a letra H para simbolizar, base a letra B, e aí, ó, para a gente calcular a área de uma figura igual a essa, basta a gente multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Mas às vezes a altura não é um dos lados, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ela é um segmento que está interno, tá? Se o triângulo for obtusângulo, ou seja, um dos ângulos maior do que 90 graus, essa altura ela vai ser um segmento que vai ficar do lado de fora dessa figura. Mas enfim, nos exercícios nós vamos estar trazendo modelos desse tipo de triângulo também. Então aqui, pessoal, a gente vê que a altura não é um dos lados, mas a gente tem essa informação da altura e tendo de um dos lados, que a gente vai chamar de base, porque a altura em relação a essa base, tá? Então a gente vai calcular da mesma forma, multiplicando a medida da base pela da altura e dividindo por 2. Temos uma outra fórmula que a gente trabalha com as medidas dos lados, como numa figura igual a essa aqui, ó. A gente não tem nenhuma outra informação a não ser as medidas dos três lados. A, B e C, as medidas dos lados. E aí, pessoal, vai ser necessário a gente trabalhar com um elemento chamado de semiperímetro. Perímetro, como você deve lembrar, é a soma das medidas dos três lados. E semiperímetro vai ser a metade disso. Então, para calcular o semiperímetro, você soma as medidas dos três lados e divide por 2. E aí, para calcular essa área, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai extrair a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pela diferença do mesmo semiperímetro por cada um dos lados. Então fica aqui, ó, raiz quadrada de P que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Então, sem antes calcular o perímetro, você não pode utilizar essa fórmula, beleza? Vamos para mais um aqui, ó. Em função dos lados e do raio da circunferência inscrita. Circunferência inscrita é aquela que está dentro do triângulo. E temos aqui, ó, o raio dessa circunferência e as medidas dos três lados, né? ABC as medidas dos lados e semiperímetro P, que a gente viu aí na fórmula anterior. E aí, ó, o raio é o raio da circunferência inscrita. E aí, como é que a gente vai calcular essa área? Inicialmente também a gente calcula o semiperímetro e aí, ó, fácil demais, galera. É só a gente multiplicar esse semiperímetro pela medida do raio da circunferência inscrita. Mas também temos o caso da circunferência circunscrita. É aquela circunferência que está por fora do triângulo, tá? E aqui, apesar de não estar escrito aqui, a gente também vai trabalhar com as medidas dos lados também, ó. Perceba aqui, ó, a circunferência está em volta desse triângulo, mas está por fora. A gente diz então que é uma circunferência circunscrita. Temos aqui a, B e C, as medidas dos lados do triângulo, e R, a medida do raio dessa circunferência. Então, pegando essas medidas aqui, nesse caso a gente não vai nem precisar calcular o semiperímetro. Basta a gente multiplicar a medida dos três lados, colocar em cima no numerador dessa fração, e embaixo pegar 4 e multiplicar pela medida desse raio, dessa circunferência circunscrito. Dividindo um pelo outro, você vai ter a área do seu triângulo. E aqui a última delas, que é aquela em que você vai precisar do seno de um dos ângulos do triângulo e das medidas dos lados que formam esse ângulo. Na figura isso vai ficar mais específico aqui. A gente tem esse ângulo aqui, tá? O ângulo alfa, que a gente está chamando de alfa. E temos os lados A, B e C do nosso triângulo. Esse é o triângulo obtusângulo que eu falei para vocês numa das fórmulas aí, pessoal, numa das fórmulas anteriores. E aí tá aí, ó, a gente conhece um dos ângulos aqui, chamando de alfa, e os lados B
e C são os lados que estão formando esse ângulo, tá? É esse detalhe aí que você tem que prestar atenção. Os lados que você vai precisar para jogar na fórmula são os lados que estão definindo esse ângulo que você conhece. Então tá aqui, ó, B e C são os lados que determinam o ângulo alfa, né? Então a área, né, vai ser calculada utilizando essa fórmula aqui, ó. Você pega as medidas dos dois lados que formam um ângulo conhecido, multiplica e em seguida multiplica pelo seno desse ângulo formado. Bota isso tudo em cima, bota esse produto final em cima e divide o resultado dele por 2 e aí você vai ter a área do seu triângulo. Beleza, pessoal? Bom, então vamos para um resuminho agora. Vamos colocar numa tela só todas as 5 fórmulas. Aqui estão elas. A primeira que a gente viu, base vezes altura dividido por 2. A fórmula de Herão, que é a raiz quadrada do semiperímetro multiplicada pela diferença do semiperímetro com cada um dos lados. Aquela onde a gente vai utilizar o produto das medidas dos 3 lados dividido pelo quádruplo, né, por 4 vezes a medida do raio. É aquela onde a circunferência está circunscrita. Aqui é o semiperímetro multiplicado pelo raio, que é aquela onde a circunferência está inscrita, e a última delas onde a gente vai multiplicar 2 dos lados desse triângulo, né, pelo seno do ângulo alfa, que é o ângulo formado, que é o ângulo determinado por esses dois lados, dividido por 2.